Bom, pessoal, vamos continuar, né? Então, sobre a classificação do solo, só fazendo novamente, né, uma revisãozinha e algumas caracterizações a respeito dos horizontes. Então, a gente tem aquele horizonte orgânico, né? Bom, quanto ao horizonte, vocês nunca mais vão esquecer, porque a gente fala quase todas as aulas. Mas a gente tem aquele horizonte, o orgânico, né? Dos solos minerais, o horizonte A, que é o horizonte mineral, ele é mais escurecido do que os que vêm à sua em profundidade pela questão do acúmulo, né, do humus, ou então dizendo da mineralização daquele resíduo deixado na superfície, aonde você encontra maior quantidade de fertilidade nesse solo. O horizonte é logo abaixo do horizonte A, mas ele apresenta uma descoloração tendendo aí para um mais mais, mais bege por questões de perdas, né, dos óxidos de ferro e alumínio e perda para o horizonte B. E é o horizonte B, então ele vai ser o horizonte com a expressão da cor, né, e agregação, por exemplo, o belatossólico, ou de concentração de materiais removidos do A e do E, que é o caso do horizonte B textural, né, que é aquele horizonte que apresenta gradiente textural. Mas o horizonte B é o horizonte diagnóstico também. O horizonte C, a gente já fez até uma discussão, né, no grupo, que na verdade ele é um material que é considerado inconsolidado. Por quê? Porque ele não tem a coesão e as partículas e a agregação que tem o horizonte B. E é logo acima, a camada mais próxima, então, da rocha, né? E a rocha, que seria aquela material de origem qual originou a presença desse solo ao longo dos anos. Com relação à classificação no Brasil, né, essa classificação ela segue alguns critérios. E esses critérios de classificação, então, eles são adotados a partir de algumas características. Então, a gente vai falar sobre isso e a gente vai ver a respeito dessa classificação. Então, como ela é feita? Primeiramente, ela é feita a partir das ordens. Então, quando a gente fala de ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série, a gente está falando de uma, duas, três, quatro, cinco, seis níveis categóricos, certo? Naquele que eu mostrei para vocês, da Embrapa, vai até o segundo nível, né? Por exemplo, a coloração, ou alguns com características aí de químicas e tudo mais. Então, ali, né, o link para a Sociedade Brasileira, para aquele site que eu mostrei para vocês. E começando pelas ordens, são 13 ordens. Então, latossolos, argissolos, luvissolos, neossolos. A gente já viu alguns desses nomes na caracterização dos subsuperficiais, né? E dos superficiais. Algumas características já mostravam qual poderia ser desses solos. Os neossolos, litossolos, nitossolos, desculpem, cambissolos, vertissolos, chernossolos, spodossolos, e muitos têm o horizonte belatossólico, por exemplo, né, que é uma característica diagnóstica também. Plintossolos, gleissolos e, por fim, os organossolos. São 13 classes existentes, então, no Brasil, né, e a classificação que veio ao longo dos anos, a sua subordem. A subordem, então, que seria o segundo nível categórico, é dividida em, no caso aqui, um exemplo, né? Quando a gente tem o vermelho, 2YR, 2.5IR,
ou 10R. Essa questão da coloração vai de acordo com a classificação da carta de Munsen. E o que quer dizer? Por exemplo, se eu tenho 2.5YR, significa que eu tenho cor vermelha e amarela junto, e yellow red. Se eu tenho só o R, eu tenho só vermelho. Né? Se eu tenho o Y, eu só tenho amarelo. Né? Então, o vermelho, ele vai da faixa da cor, de quanto? Ele vai da faixa de 2.5YR ou 10R, certo? O vermelho amarelo é o 5YR. E o amarelo é 7.5 ou 10YR. Então, a gente tem essas variações dentro da divisão, né, no caso do segundo nível categórico. O grande grupo. Daí a gente já vai partir para algumas características, não só da coloração e de algumas características aí relacionadas à profundidade, etc. A gente vai falar a respeito de características químicas do solo. Então, eutrófico, mesotrófico, mesoálico, distrófico, ácrico, álico, alumínico e alítico. A gente vai ver tudo isso e também a descrição está no manual. Mas, por exemplo, aqui, se eu pegar um distrófico, o distrófico é aquele que vai ter uma saturação por bases abaixo de 50%. E a gente vai ver isso ao longo da aula. Pois bem, para o quarto grupo, quarta divisão, nível categórico, a gente tem o subgrupo, que aí seria quando a gente fala, por exemplo, é um latossolo vermelho distrófico típico. Esse termo típico ou intermediário também está relacionado à característica. Por exemplo, poderia ser moderado, proeminente, algumas coisas aí que vão partir para a classificação, né? Mas essa questão do típico, intermediário. O quinto seria a família, então, textura do horizonte A. Mas aí já fica muito específico. A gente vai ver, mas não... Podemos dizer que até o terceiro nível categórico é interessante, tá? Ou o quarto nível. A partir daí, a gente pode desconsiderar. Não desconsiderar, mas vamos entender que também tudo bem, não precisa ir muito, né? E aí, todos esses solos do Brasil, né, que é um exemplo que tem aí, né, na bibliografia, que é o seguinte: todos os solos do Brasil, né? Então a gente tem todos os solos aí, 13 solos, certo? Desses 13, vamos supor, a ordem, ele é um nitossolo, subordem, nitossolo vermelho, subgrupo, nitossolo vermelho eutrófico típico. Daí a questão, então, dessas duas outras que eu falei para vocês, que tem características aí um pouco mais para frente, mas a gente pode entender que até nitossolo vermelho eutrófico típico já é bem específico. Então, vamos falar um pouco dessas nomenclaturas, como foi denominado esses tipos de solos, né? Essas nomenclaturas dos tipos de solo. Então, o latossolo, ele vem de um termo, o elemento que é formativo dele, formático, é o lato, que vem do material alterado, certo? Então, significa um alto grau de decomposição e significa, então, um alto grau de intemperismo e desenvolvimento desse solo, um solo profundo. É um solo que apresenta aí características de alterações por muito tempo. Ele não é um solo jovem. Por isso o lato, quer dizer que é um material muito alterado. E ele tem o horizonte belatossólico. O nitossolo, nítidos, que vem o nito, quer dizer o horizonte brilhante. É o que tem um B nítico, que é aquele B que, se vocês pegarem aí algumas imagens na internet do horizonte benítico, ele apresenta um certo brilho nesse horizonte.
Argissolo, vem de argi, argila, acumulação de argila, o horizonte B textural. E essa argila, eu digo a vocês que caracteriza esse tipo de solo por conta dessa translocação da argila pelos horizontes e acúmulo no horizonte B. E é um horizonte B textural porque tem aquele gradiente, então a superfície é mais arenosa e a subsuperfície, no caso o horizonte B, apresenta um gradiente, apresenta uma elevação no teor de argila. Planossolo, plano, planos. Então, apresenta um horizonte B plânico, que a gente viu na aula passada. O plano de planos significa regiões planas mesmo. Né? O acúmulo, a formação desse solo vem disso. Luvisolos vem de luve, que é luere, que é iluvial. E é característica, então, iluvial é de acúmulo. Tá? Material iluvial é que saiu de um lugar e foi parado no outro. E aí está falando da acumulação da argila com alta saturação de bases e atividade dessa fração argila, que a gente vai ver para frente o que significa. V% é saturação de bases e TA é uma alta atividade da argila. Chernossolos já são aqueles solos que vêm do cherno, e o cherno é preto. E ele ter essa característica porque ele é rico em bases, ele apresenta uma elevada fertilidade, não necessariamente, pessoal, isso quer dizer que é o melhor solo do mundo, porque um solo não é só a parte química dele, nem só a matéria orgânica dele, porque se fosse assim, seria fácil, mas a gente tem que entender que mesmo essa grande quantidade pode trazer problema. A palavra é equilíbrio, certo? E também, às vezes, eles estão localizados, geralmente, aí, alguns deles em temperaturas frias e que apresentam outras limitações. Espodossolos. Tudo isso é classificação de solos, tá, pessoal? Espodossolos vem do elemento espodo. Espodos vem de cinza vegetal, então ele apresenta um B espódico. Vamos observar e fazer uma reflexão a respeito do que foi passado. O latossolo apresenta o horizonte B latossólico. O nitossolo apresenta o B nítico. O argissolo, B textural. Planossolo, B plânico. Plintossolo, horizonte plíntico. Luvissolo não apresenta isso, esse horizonte B, porque ele pode ter vários, ele pode ter textural, ele pode ter outros, tá? Então, o chernossolo também, ele pode ter o chernozêmico ou não. O espodossolo, que é do cinza vegetal, também tem um horizonte B espódico. Então, é da coloração, entenderam, pessoal? É mais algumas características, né? Não é totalmente cinza. O vertissolo vem de vertere, inverter, horizonte vértico. O vértico de inverter é o que está relacionado, tá? O vertissolo está relacionado aos slicking sides. Os slicking sides são acumulações de argila que formam argila expansível e que vai formar, então, muitas vezes tijolos, né? Tijolos na sua subsuperfície. Então, esse de inverter está relacionado a isso, de muitas vezes modificar e ter rachaduras nos solos, etc. Cambissolo vem do termo cambiare, que é trocar ou mudar. Então, é um solo que está se modificando. É um solo que era jovem, é jovem e está se modificando. E ele apresenta o B incipiente, que é um B muito pequeno, é muito pouco desenvolvido. O que caracteriza ele ser um solo que está mudando. Os neossolos são solos muito jovens, são os solos mais jovens da classificação, e eles apresentam, não apresentam horizonte B. Eles são solos que estão na natureza e não apresentam horizonte B. Os gleissolos são os solos mais acinzentados, que apresentam um horizonte gley. E o que é o gley? Vem de grey. Grey é cinza.
E por que ele é cinza? Porque ele tem uma acumulação de água que tira o oxigênio desse solo. Então, ele faz com que a oxigenação desse solo não exista, reduzindo o ferro. Então, o ferro 2+ passa para ferro 3+, isso é uma redução, mesmo aumentando o NOx dele, de 2 para 3, e essa coloração do ferro é cinza. Um solo avermelhado com alta concentração de óxidos de ferro é o ferro 2. O ferro 3 apresenta colorações cinzas, e por isso ele é acinzentado. E por fim, a gente tem aí o organossolo, que é um solo que tem o orgânico, que é bem orgânico, e ele apresenta o horizonte H ou o O ístico. Então, é um solo com características orgânicas, e a principal características orgânicas disso é exatamente, nem sempre os organossolos acabam desenvolvendo situações favoráveis, porque a matéria orgânica também, ela na sua decomposição gera muitas cargas, e isso pode, muitas vezes, os ácidos formados acidificar esse solo. Né? Então, o acúmulo da matéria orgânica é interessante desde que sendo bem manejada, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer um corte para a gente poder discutir e ficar mais interativo, tá bom?